Oi, pessoal, tudo bom com vocês? Que prazer, estamos aqui na nossa segunda aula do nosso curso de Bio focada para o Enem. E hoje nós vamos estudar citologia, tá certo? Pode chegar para cá que a aula vai começar. Bom, antes de mais nada, é preciso entender o que é citologia, então, tá certo? A citologia, gente, vai ser ali a ciência que vai estudar as células e vai abranger o metabolismo, tá certo? A citologia começou lá em 1963 com o Robert Hooke, que foi um cientista que pegou ali um pedaço de cortiça, né? A casca ali da árvore, o suber, e ele colocou no microscópio, então ele conseguiu enxergar que havia vários compartimentozinhos, e esses compartimentos ele denominou de célula. Então foi aí que surgiu a citologia. Com o passar dos anos a gente conseguiu se aprofundar mais então e visualizar não somente a célula, mas também o que tem dentro da célula. E é isso que a gente vai estudar aqui. Bom, a gente diz, né, a ciência diz que para ser uma célula precisa de 3 componentes básicos. O primeiro é a membrana plasmática, o segundo é o núcleo e o terceiro é o citoplasma, pessoal. Então, tendo esses 3 componentes básicos, eu posso chamar de célula, ok? Vamos ter muita atenção na membrana plasmática. A membrana plasmática, esse modelo que vocês estão vendo aqui, se chama de mosaico fluido. Porque a membrana ela não é uma coisa dura, engessada. Então, a membrana, além de delimitar o espaço da célula, ela também vai controlar ali a saída e a entrada de substâncias. Então, tudo que a célula precisa, carboidrato, colesterol, lipídio, açúcar, sal, potássio, tudo que a célula precisa para manter a sua atividade metabólica, a membrana vai controlar essa saída e essa entrada por alguns canais, seja por algumas proteínas transportadoras, tá certo? Mas a gente tem que ter em mente esse modelo de mosaico fluido da membrana e também temos que ter em mente os principais componentes da membrana, que são os fosfolipídios, tá certo? Que são ali lipídios aderidos com colesterol, são as proteínas e os carboidratos. Esses três em conjunto ali eles se arranjam e formam então a estrutura da membrana plasmática. Lembrando que a membrana plasmática é formada de uma parte hidrofóbica, que é a parte que não tem afinidade com a água, e outra parte de hidrofílica, que é a parte que tem afinidade com a água. Passado da membrana plasmática, nós vamos estudar uma coisa chamada glicocálise, que tem muito a ver com a membrana, tá certo? O glicocálise ali vai ser um envoltório, vai ser uma pequena membranazinha mais fina em cima dessa membrana plasmática, tá certo? E ela está presente nas células animais, tá ok? Seja ela celular, uma célula eucariótica animal e célula de alguns protozoários. Lembrando que a célula vegetal não tem essa membrana chamada glicocálise. O glicocálise, então, ele vai ser uma membrana formada de açúcar, né, de carboidrato e de proteína. Vai ter uma espessura bem fininha, de 10 a 20 micromilímetros, tá ok? E aí vai envolver toda a célula, vai dar ali aquela proteção. O glicocálise, ele tem também várias funções. Eu peço que vocês fiquem atentos a uma das funções assim que é principal, que é a proteção contra os danos físicos, o reconhecimento e também a adesão da célula. Então, ele permite ali que uma célula se grude com a outra e uma célula se reconheça com a outra. Então, pessoal, esse glicocálise, ele vai fazer com que as células se reconheçam. Como assim se reconheça? Ele vai fazer com que as células se reconheçam, saibam que aquela célula que está do lado ali é a célula do seu próprio corpo, a célula do mesmo órgão, a célula da mesma pele. Então, tem essa função de reconhecimento. Isso é uma coisa muito importante, porque quando a gente faz transplante de órgão, o paciente tem que tomar comprimidos imunossupressores. Esses comprimidos, eles fazem com que o sistema imunológico da pessoa fique mais lento, mais lerdo, sabe? E aí, quando você recebe um órgão que não é seu, as células, quando elas começam a se regenerar, elas vão fazer esse processo de adesão, de ligação. E quando uma célula conecta com a outra e vê que aquela membrana do glicocálise é diferente,
A célula vai falar, opa, tem alguma coisa errada. Essa célula daqui não é desse corpo, essa aqui é um agente invasor. Então o corpo vai achar que é algum vírus, alguma bactéria ou algum outro ser patógeno, e o corpo vai querer fazer com que o sistema imunológico trabalhe para matar aquilo ali que é estranho ao corpo. Então, quando o paciente faz transplante, ele precisa tomar esses comprimidos para que o sistema imunológico não tenha essa resposta de querer ali atacar aquele órgão que a gente recebeu o transplante. Então, é muito importante essa membrana do glicocálise. E voltando a falar, ela é constituída de carboidrato e proteína, tá certo, pessoal? Aqui tem uma foto para vocês verem como é que fica ali a membrana bem fininha do glicocálise sobre a membrana plasmática. Passando da membrana plasmática, nós entramos no tipos de células. Todo mundo sabe que tem dois tipos de células. Primeiro a célula eucariota e depois a célula procariota. As duas células são diferentes, tá ok? Óbvio que elas vão ter os três componentes básicos, membrana, núcleo e citoplasma, tá certo? Porém, o arranjo, a configuração dessas estruturas vão ser diferentes. A célula eucariótica, nós costumamos dizer que é uma célula onde o núcleo está organizado, ou seja, o núcleo está individualizado e protegido por uma membrana, que vamos chamar de carioteca. Já na célula procariota, esse núcleo ele não está organizado, ele não está ali envolto por uma membrana bem no centro da célula, não. Esse núcleo ele está solto, então ele consegue passear e ficar flutuando aí em toda a superfície do interior dessa célula. Então, dizemos que a célula procariota é uma célula que não tem núcleo individualizado. A célula eucariótica, por sua vez, ela se divide em mais duas. Então, essa é uma célula eucariótica animal, que é quando os animais, os seres humanos têm esse tipo de célula, e um tipo de célula chamada vegetal, que foi a célula que o Robert Hooke, séculos atrás, conseguiu visualizar no microscópio. As organelas, que são pequenas estruturas que trabalham ali dentro da célula para manter o metabolismo, vão ser quase todas iguais. A gente vai ter algumas raras exceções. Por exemplo, na célula vegetal eu tenho uma organela chamada de vacúolo, que é um espaço ali onde fica guardada as substâncias, tá certo? Que a célula não vai utilizar mais. Então, depois, essas substâncias que estão dentro desse vacúolo vão ser digeridas, vão ser excretadas. Além do vacúolo, na célula vegetal eu também tenho uma coisa chamada de cloroplasto, que é uma organelazinha em verde que ela vai fazer então o processo da fotossíntese, que nada mais é do que captar a energia do sol e transformar em água, oxigênio, desculpa pessoal, e gás carbono, tá certo? Então, muito atentos às membranas, muito atentos aos tipos de células eucarióticas e principalmente às organelas celulares. Quem tem acesso ao material, aqui tem um material complementar, então depois deem uma olhada, estudem sobre as organelas. Célula procariota agora. A célula procariota, ela vai parecer um grãozinho de feijão, que ela é bem compridinho, e ela pode ter dois tipos de aparelhos locomotores, vamos dizer assim. Eles podem ter os pilos, que a gente também chama de cílios, e pode ter o flagelo, que é essa caudazinha que vai ajudar ela a se locomover. A célula procariota, ela não tem o núcleo individualizado, então o núcleo está solto aí por dentro da célula. Ela tem a membrana plasmática, tá certo? E além da membrana plasmática, ela tem ainda parede celular, que é uma membrana mais rígida por cima da membrana plasmática para fazer com que essa célula seja mais protegida. A célula procariota ainda tem ribossomos dentro dela para fazer a síntese de proteína e também tem uma coisa chamada de nucleóide ou plasmídio, que são fragmentos, né, de DNA que ficam se desprendem do núcleo e ficam aí também boiando por dentro da célula. Aqui tá um mapa mental, um bônus para vocês de todas as organelas que a gente tem. E são as mais importantes estão aqui, tá certo? Então, depois deem uma olhada com calma nesse mapa. E vamos, então, para o nosso questionário. Primeira questão.
A biologia celular, ou citologia, é a parte da biologia responsável por estudar o funcionamento das células e suas estruturas. Analisa as alternativas a seguir e marca aquela que indica corretamente o nome do pesquisador que denominou as estruturas funcionais dos seres vivos. Quem respondeu letra D, de Robert Hooke, tá certíssimo. Foi Robert Hooke que foi, então, o primeiro cientista a visualizar essas estruturas no microscópio e dar início, então, à citologia. Segundo, costuma-se dizer que as células são formadas por membrana, citoplasma e núcleo. Entretanto, não são todas as células que apresentam um núcleo definido e delimitado por uma membrana. Baseando-se nisso, o mais correto seria afirmar que todas as células possuem membrana, citoplasma e material genético. As células que apresentam um núcleo definido são chamadas de... Então, qual o nome daquela célula que apresenta o núcleo definido? Apresenta um núcleo que tem uma membrana em volta. Quem marcou a letra C está certíssimo, é célula eucariótica. Número 3. A membrana plasmática é encontrada em todas as células e apresenta como função principal controlar a entrada e a saída de substâncias no interior dessa estrutura. Essa membrana é formada por uma bicamada fosfolipídica, onde estão inseridas algumas proteínas. O modelo que descreve o nome da estrutura da membrana plasmática recebe o nome de... Quem marcou letra D, mosaico fluido, tá perfeito. Exatamente. O nome da estrutura da membrana plasmática é chamada de mosaico fluido, porque ela consegue ter essa abertura, né, essa passagem de substâncias entre elas. Vamos então agora para a quarta questão. A estratégia de obtenção de energia das plantas transgênicas pela inserção de transgêneros em cloroplastos, em substituição à metodologia clássica de inserção do transgênero no núcleo da produção de proteínas recombinantes com diversas finalidades biotecnológicas, o mesmo tipo pode ser utilizado para produzir proteínas recombinantes em células de organismos eucarióticos não fotossintetizantes, ou seja, em células de organismos que não são plantas, né? Como leveduras, por exemplo, que são utilizadas para a produção comercial de várias proteínas recombinantes e podem ser cultivadas em grandes fermentadores. Considerando a estratégia metodológica descrita, qual organela celular que seria utilizada para a inserção dos transgênios na levedura? Então, a questão aqui é um texto meio complicado, mas resumindo, ele está dizendo aqui que tem a técnica, né, de fazer com que coloque outros genes dentro do cloroplasto para que esse cloroplasto ele consiga trabalhar mais e ele consiga, então, fazer uma maior capacidade de proteína, né? A célula que teve esse transgênero inserida, ela conseguiu fazer mais proteínas. Então, esse mesmo método poderia ser aplicado a bactérias, né, que fazem ali o processo de fermentação para que essas bactérias produzam mais proteínas. E aí ele pergunta, essa metodologia pode ser então aplicada a qual organela? Será que é no lisossomo? Será que não é perissossomo? Será que é na mitocôndria, no complexo de Golgi, no retículo endoplasmático? E aí o que você tem que pensar? Você tem que pensar aqui qual dessas alternativas está associada à formação de proteínas e também qual dessas organelas aqui está associada à energia, e não só a energia, qual dessas organelas que se parecem com cloroplasto, que tem ali basicamente quase a mesma função e tem algo de parecido. Então, a única resposta possível aqui seria a letra B, mitocôndria, porque o cloroplasto e a mitocôndria seguem a mesma linha de raciocínio, que eram células, né, procariotas, provavelmente, que foram ali englobadas, né, e começaram a viver de modo simbiótico com uma célula maior. Então, a mitocôndria, ela tem um DNA e é possível, sim, transferir outro DNA para o DNA da mitocôndria, sendo assim, ela vai conseguir trabalhar mais, vai conseguir gerar mais proteína. E a célula que ela está vai conseguir gerar mais proteína. Então, a resposta é letra B de bola. Quinta e última questão me pergunta quais as estruturas relacionadas
a seguir está presente em células procariontes e em células eucariontes. Então, qual dessas alternativas aqui? Qual dessas organelas, tá ok? Eu tenho tanto na célula procariótica quanto na célula eucariótica. E quem disse, então, ribossomo, pessoal, tá certíssimo. Na célula tanto procariótica como eucariótica, eu tenho ribossomos, que é uma organela que vai então fazer ali parte da síntese de proteína. Bom, aqui tá o gabarito, se vocês quiserem dar uma olhada depois nas questões com calma. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Acessem o material complementar, façam os exercícios que eu deixei pra você, que você vai ficar craque em citologia. E até a próxima aula. Um beijo!